Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 569, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Processos de Fugas. E quantos processos de fugas hoje alimentamos que tiveram início nesta existência e quantos trouxemos de existências passadas? O número é enorme. Um cacoete, um hábito. Se você pedir para eu fazer uma lista, eu não faço uma lista das minhas fugas, não. Eu faço uma enciclopédia. Porque nós não somos perfeitos, gente. Então, quando aqui tratamos dessas matérias, não é desfazendo, humilhando, apedrejando ninguém. É mostrando que todo mundo tem lá os seus processos de fuga. Todo mundo. Uns conseguem lidar melhor com esses processos de fugas sem necessitar da ajuda de segundos e terceiros, como por exemplo, tem pessoas que conseguem lidar com estas fugas, esses transtornos, sem a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. Outros já necessitam de um psiquiatra. E é mais que lógico, devemos buscar os psiquiatras. Por mais que tá difícil encontrar aquele, mas é preciso entender que nós temos que agradecer a Deus, porque o que tem aí na praça é o que nós merecemos. Ai, Luiz, mas eu não concordo. Eu acho que nós temos o direito de ter coisas melhor. Eu também acho. Mas vamos fazer uma coisa. Vamos nos melhorar. Porque se nós nos melhorarmos, nós mesmos nos ajudaremos. Nós passamos a nos ajudar. Porque a doença, a enfermidade a maior das enfermidades é a enfermidade da moral desestruturada. É a moral enferma. Quando nos enfermamos moralmente, nos enfermamos espiritualmente, fisicamente, o perispírito fica enfermo. Então, quando nós nos curamos moralmente, a enfermidade deixa de existir no corpo, isso também. E se ela permanece, nós agradecemos a Deus. Oh, meu Deus, muito obrigado. Gente, faz parte do assunto. Eu conheci uma senhora, ela já faleceu, por isso eu posso dizer o nome dela. Ela chamava Dona Lourdes. Veja bem, esse nome é fantasia, tá? Eu fazia curativo nela, porque eu conheço os princípios
higienização, né? De higiene ali, de asepsia. Então, um soro, uma atadura, alguma coisa assim para poder aliviar a dor dessas pessoas. Antigamente eu fazia esse trabalho. E eu conheci essa dona Lourdes e eu fazia curativo nessa dona Lourdes. Ela tinha 2 úlceras varicose nas 2 pernas, fugas, resistências passadas. Eu não falo nada aqui a não ser fuga. Então, ela tinha 2 úlceras varicose nas pernas, nas 2 pernas. Começava do calcanhar e vinha até o joelho, frente e verso. Úlcera exposta, carne viva. Eu gastava 8 faixas para enrolar toda a ferida dela. Tubos e tubos de pomada por dia. Dois litros de soro fisiológico. Às vezes usava papaína, às vezes usava sulfadiazina. Aquilo que os médicos receitavam. Eu punho o que os médicos receitavam. E um dia eu não sabia, mas um dia conversando com ela me disse: Luiz, essas feridas queimam 24 horas, Luiz Antônio. Muito idosa, tadinha. Aí me compadeci, né? Fiquei assim, emocionado. Dona Lourdes, tenha paciência. Ela falou: mas eu tenho, meu filho. Eu tenho, sabe por quê? É a minha prova. E eu achava que ela era uma leiga. Isso que dá, Luiz Antônio. O poder mal administrado. Opa, eu me interessei no assunto. Poder mal administrado, dona Lourdes. Gente, isso faz parte do processo de fuga. Eu não uso esse espaço dos vídeos para poder contar história fajuta. Há sempre um ensinamento nessas histórias, ainda mais que esse tema processo de fuga. Eu tenho 1 milhão de assuntos para tratar, mas eu não vou tratar. Mas eu não posso deixar de contar esses. Mal administração, como assim, dona Lourdes? Ela falou: pois, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Mês que vem agora, ela me disse na época, ela já morreu, já desencarnou. Mês que vem agora vai fazer 35 anos que eu tenho essas 2 feridas na perna. Jesus amado. E ela era uma mulher assim espirituosa, trabalhava, cuidava da família, sabe? Sofria demais com alguns filhos que tinham problemas neurológicos. Tinha um que batia nela. Toda semana eu chegava lá, ela estava roxa, o rosto, de levar pancada. Mas, dona Lourdes, a senhora me disse, a senhora hoje está nessas condições por mal administração. O que significa isso? Ei, meu filho, eu sonho constantemente que numa determinada vida, ela falou desse jeito, eu vou imitar ela. Numa determinada vida, eu sonho e todos os sonhos iguais.
eu era chefe responsável por um departamento num país que eu não sei onde é. Eu, na hora, pensei na Inquisição. Eu pensei. Não disse nada. Eu era uma chefe responsável por aquele departamento. Então, chegavam a mim a ordem: procure extrair desse as provas. Torture-o até ele confessar. Então, meu filho, eu mandava amarrar as pessoas pelos braços aqui, içávamos ele, ó, os termos dela. Uma senhora que não sabia escrever o nome. Içávamos ele a uma altura e embaixo dele, é lógico, nós retirávamos todas as roupas dele ou delas, todos nu, e embaixo, Luiz Antônio, um caldeirão de azeite ou de resina de árvores naquela época, borbulhando. E eu, ali frente a ele, dizia a ele: confessa. Mas não foi eu. Confessa. Não foi eu. Soldado, 5 centímetros. Desci uma corda. E eu descendo a corda. Descendo a corda. E os pés adentravam aquele caldeirão borbulhando. E de repente desaparecia a carne do pé. Confessa! Não foi eu! De repente, chegava até o joelho. Nós introduzíamos ele até o joelho. 99% até no joelho, Luiz Antônio, confessavam o crime. E abjurava Deus e Jesus. Então, quando ele confessava, eu ordenava que retirassem ele ali do tacho. Içava ele para fora, do joelho para baixo, sem carne, só os ossos. Carne do joelho para cima. Então você entende, Luiz Antônio, que levado aos cárceres, olha os termos, gente, gente, essa mulher tem uma sabedoria. Eu convivo com ela há tanto tempo, agora que eu estou descobrindo isso. E levado aos cárceres, morriam ali, porque por falta de higiene, e esses seres não eram valorizados. Mas muitos outros criminosos, muitos casos, acontecia da corda arrebentar, Luiz Antônio, e eles caíam dentro daquele tacho enorme. E não dava tempo de tirar, de serem retirados. E eles serviam, os seus corpos serviam para aumentar a gordura do tacho. Aí, conversando com os amigos espirituais, eles me disseram assim: você percebe, Luiz Antônio? Essa é a prova
Essa é a prova de que Deus nos cobra o mínimo do máximo que nós praticamos. Quer que eu te explique isso, meu amigo? Faz parte do processo de fuga. Você vai a uma loja, compra uma geladeira, vamos por uma história. Não. Os teus crimes na pátria espiritual são analisados da seguinte forma. Luiz Antônio? Sim. Não, vamos pensar essa nossa irmã, porque você vai entender a história dela. Dona Lourdes? Pois não. Os mentores conversando com ela. A senhora deve à contabilidade divina e à tua consciência 1 bilhão. Mas Deus, em sua misericórdia, lhe concede a oportunidade da redimissão, onde terás a oportunidade de, em cada reencarnação, pagar 5 centavos. A senhora aceita? Aceito, meu filho. É bom mesmo a senhora aceitar, porque 1 bilhão a senhora não consegue quitar agora, porque a senhora encontra enfraquecida. Então aceita os 5 centavos. Muito bem a ideia da senhora. Aí reencarna a dona Lourdes. É Lourdes. 35 anos com 2 filhos com transtornos neurológicos que a espancavam. Sofreu abuso sexual do marido. Eu sei de tanta história dessa mulher. E 35 anos, do joelho até os pés, úlcera varicose, 8 ataduras de gases, faixa, em cada perna, eu colocava todo dia. Quando ela retorna à pátria espiritual, eu tive essa oportunidade. Quando ela retorna à pátria espiritual, um amigo espiritual chegou com um livro. Lourdes, sim. Meus parabéns, minha irmã. Pois conseguistes, nesta última existência, quitar 5 centavos de 1 bilhão que há ainda pela frente. Então, os problemas que você está passando por eles, os meus problemas, são centavos. O nosso sofrimento, a nossa dívida, o nosso desespero, a nossa loucura, a nossa ansiedade, a nossa depressão, tudo que nos aflige é o mínimo do máximo que teríamos que estar pagando. Mas a misericórdia de Deus não permite, porque Deus sabe que por mais imprudentes e irresponsáveis, por mais que na condição de filho pródigos que nos encontramos, Ele sabe que nós não temos condições de arcar com as nossas irresponsabilidades, mas Ele nos dá gradativamente centavozinhos, uma existência centavos. Sabe os problemas que você está passando? Câncer, Covid, desencarne de papai, de mamãe, de filho, e desde a infância, desde quando nasceu, sofrendo. Sabe esses 70 anos que você está comendo o pão que o diabo amassou com as unhas dele?
não é nem 5 centavos perante a contabilidade divina. Por isso nós devemos agradecer a Deus, porque Deus é muito misericordioso. Se Deus nos cobrasse tudo que devemos, não estaríamos aqui, meu bem. Não estaríamos aqui. E quando ela retorna à paz espiritual, não, deixa eu contar uma coisa, outra para você. Só que faltando 1 ano para ela desencarnar, os médicos aqui na Terra resolveram amputar esses 2 membros inferiores dela. Como eu não tenho liderança nenhum, não tinha liderança sobre ela, a família decidiu, aceitou, tudo bem. Dois meses depois eu apareci na casa dela. Oh, Dona Lourdes, como que a senhora está se sentindo, meu bem? E eu abraçava ela e beijava ela. E ela ali na cadeira de roda. Ela falou para mim assim, Luiz Antônio, eles amputaram as minhas pernas por qual motivo? Eu falei, mas antes de me responder, eu quero saber por quê que a senhora está me fazendo essa pergunta, porque a senhora é muito esperta. Eu apontava o dedo assim no nariz dela, mas era brincadeira. Tu é esperta, coruja velha. Era para brincar com ela. Que essas pessoas, elas vivem assim muito angustiadas. E toda vez que eu brincava com ela, ela sorria, né? Aquela boca toda sem dente, né? Não, eu tô te fazendo essa pergunta, Luiz Antônio, porque, veja bem, eles amputaram as minhas 2 pernas. Tá bom. Eu quero saber por qual motivo. Porque se eles amputaram para mim não sentir dor mais nas feridas, eles se equivocaram. Porque eu não durmo a noite toda se eu não tomar o medicamento para tirar dor nas pernas, pois eu sinto dor nos pés, eu sinto dor no fêmur, eu sinto dor no joelho. Tem noites, Luiz Antônio, que eu acordo, eu viro as minhas pernas para lá e as minhas pernas para cá. Depois é que eu me lembro que aquelas pernas já não existem mais. Mas e essa dor que eu sinto nestas 2 pernas amputadas, Luiz Antônio? Processos de fuga, tá? Dona Lourdes só tem um pouquinho de conhecimento do espiritismo, que eu sei, né? Eu já estou sabendo há muito tempo. A enfermidade, minha filha, meu bem, é de dentro para fora. Pois não adianta amputar a perna externa sem antes curar a perna interna, pois no local onde havia essa perna externa, há uma perna perispiritual aí. E a dor que a senhora sente é a dor do membro perispiritual. Sério, Luiz Antônio? Sério. A senhora já ouviu falar em algumas rejeições de transplante? Já. Ela era muito inteligente nesse sentido. Pois a maioria das rejeições dos transplantes está relacionado à pessoa vaidosa, egoísta, orgulhosa, arrogante, e que não chegou o momento dela, pelo fato da não aceitação, humildade, resignação, ela recorre ao transplante. Mas antes de transplantar o órgão físico,
é preciso curar o órgão interno. Caso contrário, há a rejeição. E depois, os fisiologistas, os neurologistas, e fui citando vários especialistas, eles, por não terem conhecimento de causa e de efeito, ação e reação, eles inventam tudo quanto é desculpa. Rejeição por hereditariedade, rejeição por colesterol, por diabetes, por isso, por aquilo. Eles estão certos, gente. Mas por que a pessoa tem essas alterações hormonais toda no organismo? Porque ele ainda encontra-se alma enferma. Então você que pretende passar por um transplante, procure se resignar, se aceitar com humildade, com aceitação, com paciência. Procure curar o teu órgão que encontra-se enfermo no teu corpo espiritual primeiro. Porque se você não se preocupar com o teu órgão interno primeiro espiritual, o transplante vai haver rejeição, vai ocorrer rejeição. E depois você vai dizer que o médico não prestou, um médico que não presta, o medicamento que não presta, e você vai querer processar o médico, porque o médico é muito ruim, porque o médico falhou. E a hora que você não tiver mais quem você culpar, você vai culpar Jesus e culpar Deus e Nossa Senhora. Então vamos nos conscientizar, gente, que nem mais nem menos, nem um segundo a menos, nem um segundo a mais. Existem duas leis, a de Deus e a do homem, mas prevalece a lei de Deus primeiro, porque sem o Criador nós não somos nada. Então é a aceitação, resignação, a humildade, a paciência. Eu me aceito como eu sou. Então eu posso ir lá e passar por uma cirurgia na narina. Eu me aceito como eu sou, pois eu tenho a orelha de elefante abanada. Você se aceita como você é, com a orelha desse jeito? Sim, isso nunca me foi problema. Você pode ir lá e passar por uma correçãozinha. Não tem problema nenhum, gente. Você se aceita com o problema das vistas, glaucoma, retina, estrabismo, enfim, você se aceita? Aceito. Você ama esse fundo de garrafa que você tem no olho? Não me preocupa isso. Sério? Sério. Então você pode ir lá e passar por cirurgia, que não vai ter problema nenhum. Você se aceita com o problema de coração que você tem? Eu nunca me preocupei com isso. Mas se é uma cirurgia agora, um transplante, você não quer entrar na fila? Quero. Não vai acontecer nada. Pode ir por mim. Mas se você não se aceita, eu não me aceito. Eu não aceito essa orelha abanada, esse narizão grande, esse carão largo, porque isso aqui é cara larga mesmo, né? Olha, não passe por transplante não, hein? Porque o que a ciência médica não sabe explicar é o que nós estamos explicando aqui. Rejeição tem a ver com a alma não curada. E a cura se dá de dentro para fora. A cura se dá através da reforma íntima, através da moral equilibrada. Caráter, mudança de hábito, comportamento e de atitude. Pois, encerrando, se você abre a página na internet
e digita lá: cirurgias plásticas que não deram certo no mundo. Meu Jesus amado, você vai se assustar. Pois tem pessoas que eram tão lindas, masculino e feminino, antes das cirurgias, que hoje, quando se falam em OVNIs, eu penso que eles ali que estão nas fotografias, os lábios grossos, os olhos arregaçados, né? Arreganhados. Você vai ter a oportunidade de digitar aí cirurgias plásticas que não deram certo no mundo, né? Nas pessoas aqui no mundo. Você entende o que eu estou dizendo? Por que não deram certo essas cirurgias? Porque eles não se prepararam espiritualmente para receber essas cirurgias. E devido ao fato encontrar-se na alma, não adianta nada. Não adianta nada você colocar remendos novos em panos velhos. A tendência é que o remendo se abra e o buraco pareça muito maior. Não adianta nada você colocar remendos podres em panos saudáveis. Vai ocorrer o mesmo processo. Conscientizemos que tudo é de dentro para fora. Enquanto você não sentir preparado, não gaste dinheiro. Porque depois você não vai ter assistência e amparo de ninguém que te incentivou a se meter naquela gelada. Você pode pensar que esse vídeo nós não tratamos do assunto. Isso tudo é fuga que trouxemos de existências passadas e que nessa atual existência cultuamos, por isso a pobreza de espírito, do fanatismo, da obsessão, da fé não raciocinada, do não projeto e meter a cara sem análise de bom senso, de prudência e de raciocínio. A tendência, cego que conduz cego, a tendência é que todos venham a cair no mesmo precipício. É por isso que as trevas não me amam. Porque quem, nesse dado momento, na rede social, aqui, tentando orientar as pessoas a se livrar dos males, encontra-se. Por isso, rogo as tuas orações. Até o próximo vídeo.